Olá, tudo bem? Tamar aqui. Estamos começando hoje mais uma série de vídeos referente ao terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Fique comigo nesta série e nós vamos aprender juntos sobre muitos temas relevantes. O foco será os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo no Brasil sofre perseguição? Que tipo de perseguição? Quais as armas que temos para neutralizar os ataques do inimigo contra a Igreja? Eu vou dizer para você hoje 3 frases que eu ouvi nesta semana em que estou gravando este vídeo que me surpreenderam e pode surpreender você também, porque embora o inimigo seja sutil em suas táticas e estratégias, nem sempre ele procura se esconder. Se você nunca ouviu frases como essas, você pode ficar de queixo caído. Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai aprender algumas coisas importantes e relevantes para os nossos dias. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Clique aí no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Já deixe o seu like clicando no joinha para que o YouTube saiba que este assunto é importante, espalhe para mais pessoas e compartilhe com todos os seus contatos. Deus te recompensará por espalhar a palavra dele. Vem comigo! A igreja é a noiva de Cristo, alicerçada sobre ele, comprada, lavada e remida pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E o inimigo das nossas almas, de maneira ardilosa, tenta, de todas as maneiras, destruir a igreja. Seja tirando as pessoas de dentro dela, seja fazendo com que ela se misture com as práticas contrárias à palavra de Deus. É preciso compreender que estamos em uma guerra espiritual, e nessa guerra, o inimigo usa de engano, tapeação, mentira, sedução, trapaça, coloca armadilhas e arma-laços para que as pessoas não percebam que estão sendo atacadas. Precisamos orar, vigiar e nos alimentar todos os dias da palavra de Deus, pois estas são armas espirituais poderosas para defesa e contra-ataque no reino espiritual. Esta semana eu ouvi 3 frases. A primeira foi: para mim, Deus é o diabo. Esta é uma das estratégias que o inimigo usa, tentar se confundir com Deus. É por isso que ele tentou usurpar o trono de Deus no céu. Tenta tirar Deus do coração do homem e colocar o seu próprio trono dentro dos seres humanos, criados para serem templo do Espírito Santo. E é por isso que ele tenta propagar a sua ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Deus é o criador do universo e o diabo uma criatura caída. A segunda frase que eu ouvi foi: eu sou pagã e pratico a bruxaria há muitos anos. A feitiçaria é condenada por Deus em toda a Bíblia. O Senhor diz em Isaías capítulo 47, versículo 9: ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Versículo 11. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderá afastar. E a terceira frase que eu ouvi foi: eu sou satanista. Note que nem sempre o inimigo é tão sutil assim. Muitas vezes ele se declara e consegue adeptos e adoradores. Veja a importância de você espalhar a palavra de Deus. Existem vidas que precisam de Deus, mesmo que não saibam disso. Na maior parte das vezes, contudo, o inimigo é sutil. Ele tenta passar despercebido, sendo astuto, esperto, sagaz e capcioso. Uma das maneiras mais ardilosas do inimigo atacar a igreja é normalizando comportamentos e práticas contrárias à palavra de Deus. Aquilo que não é normal para Deus, que não é normal para Cristo, também não é e nem deve ser em hipótese alguma normal para a igreja de Cristo. Ou seja, para os cristãos.
Mas o inimigo quer impor de maneira sutil a normalidade. Quer fazer com que o povo de Deus aceite como normal aquilo que Deus diz que não é. Não que seja esta uma estratégia nova de Satanás, porque Deus já falava através do profeta Isaías no capítulo 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz escuridade, da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. O que Deus está dizendo é: ai dos que invertem os valores. Esta estratégia não é nova. Mas à medida que nos aproximamos da volta de Cristo para buscar a sua igreja, à medida que os fins dos tempos se aproximam, esta estratégia tem sido muito explorada pelo inimigo. O Espírito Santo avisou o apóstolo Paulo que isto iria acontecer, ao dizer que nos últimos tempos muitos apostatariam, abandonariam a fé. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, na era da igreja, nesta era, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e a própria consciência deles já não acusa mais. Assim como todo pai amoroso ensina o caminho direito para o seu filho e o aconselha a olhar por onde anda, e o instrui para que aprenda a tomar decisões corretas, o nosso Pai Celestial também nunca deixou de orientar aos seus filhos, de instruí-los, de estabelecer regras para protegê-los contra o mal e de ensiná-los quando ia fazer algo, de alertá-los do perigo, dando a possibilidade de escape. Deus avisou a geração de Noé que enviaria o dilúvio e deu-lhes a chance de se salvarem. Deus avisou que destruiria Sodoma e Gomorra. Os profetas de Deus no passado avisavam ao povo sobre a necessidade de arrependimento ou davam a direção para o povo escapar do perigo. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 10, quando o rei da Síria guerreava contra Israel, o profeta Eliseu avisou o rei de Israel para não ir por um caminho, mas ir por outro, para não darem de cara com o inimigo que estava vindo ao encontro. Isso aconteceu, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes, diz a Bíblia. Deus falava para o profeta avisava como um atalaia, e o povo recebia o livramento quando dava ouvidos ou sofria as consequências quando não obedecia. A família de Noé se salvou, a sua geração pereceu. Noé e suas filhas escaparam, sua mulher tornou-se uma estátua de sal. Deus avisa, a decisão é nossa em aceitar o aviso ou ignorá-lo. Porém, a nossa decisão resultará em bem ou mal. Nós estamos vivendo os últimos dias da história da igreja na Terra. A palavra de Deus está se cumprindo. E estes dias têm sido difíceis, como Paulo disse que ocorreria em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. As pessoas desta geração são amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, soberbas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem afeto natural, traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus. Muitos abandonaram a fé, mas Deus também disse que nestes dias Ele derramaria do seu Espírito sobre os seus filhos. Qual tem sido a sua escolha? Ficar debaixo da nuvem de bênçãos de Deus e receber do seu Espírito Santo? Ou viver como o mundo vive? Os ataques do inimigo são sutis, porque não parecem ataque. Parece que está tudo certo, não tem problema. Com certeza não desagrada a Deus. O que é que tem? Por isso é preciso estar muito alerta e fazer o que Jesus mandou. Vigiai. A maior batalha contra a igreja se dá na esfera invisível, no mundo espiritual. Paulo disse aos Efésios no capítulo 6 e versículo 12 que não precisamos lutar no mundo físico, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra espíritos enganadores e demônios na esfera espiritual. E nesta guerra, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus
para a destruição das fortalezas, como Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O ataque é espiritual e atua na área da moral, invertendo os valores de Deus estabelecidos para o ser humano, tornando as pessoas hipócritas e mentirosas. Os espíritos enganadores, além de enganar as pessoas, faz com que elas enganem umas às outras, sem que a sua consciência as acuse disso. Paulo diz que a consciência destas pessoas está cauterizada, já perdeu a sensibilidade para julgar e discernir entre o certo e o errado. O errado para essas pessoas já passou a ser certo, e vice-versa. O evangelho ensinado por Cristo é um evangelho puro e simples, que qualquer pessoa pode entender. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Paulo exorta em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tome cuidado para que ninguém te transforme numa presa, que ninguém te capture como uma caça é capturada, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Que ninguém venha com um raciocínio e inteligência de maneira sagaz, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, e te engane. Os falsos apóstolos, falsos ensinadores, os que pregam um evangelho diferente do pregado por Cristo, estão por aí. E sabe o que o apóstolo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3? Ele diz, eu temo, eu tenho medo, eu receio, que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também de alguma maneira os vossos sentidos sejam corrompidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não se distancie dos ensinos de Cristo. Escolha permanecer no evangelho puro, simples e genuíno. O inimigo espiritual, com as suas artimanhas e sutilezas, tenta atacar os filhos de Deus na esfera religiosa, corrompendo a própria igreja, desviando líderes espirituais da verdade do evangelho e fazendo as pessoas abandonarem a fé. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão a fé. Isto é um perigo muito grande. Asaf quase fez isso. Quase abandonou a fé ao olhar para a prosperidade dos ímpios. No Salmo 73, versículo 2, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Mas no versículo 27, ele viu o fim trágico daqueles que abandonam a fé. Ele afirmou, os que se alongam de ti, que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Então, ele conclui no último versículo do Salmo 73, o versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus e colocar a confiança no Senhor. Não apostate da fé, não abandone a fé. Pelo contrário, aproxime-se mais de Deus, se apegue mais com Deus. Satanás também ataca os filhos de Deus na esfera social. Ele quer destruir as instituições sagradas estabelecidas por Deus. A igreja, o casamento, a família. O inimigo sabe que famílias desajustadas, desestruturadas, destruídas, fracas, vão gerar igrejas fracas. Famílias dentro da igreja, fora do plano de Deus, vão afetar a comunhão da igreja com Cristo. A conexão entre o corpo e a cabeça. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, como diz Pedro na segunda carta, capítulo 1, versículos 19 a 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, que como luz alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça. Conservemos a palavra no nosso coração para não sermos enganados por aqueles que vêm nos apresentar um evangelho barato e leviano, distante de Cristo. A palavra de Deus vale muito mais do que qualquer sinal, milagre, prodígio ou maravilha realizado por quem quer que seja. Em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 3, diz a Bíblia, quando alguém, um profeta ou sonhador, te der um sinal ou prodígio e acontecer, conforme ele falou, e depois tentar te desviar do verdadeiro Deus,
não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador. Acima de qualquer milagre que alguém faça, está a palavra de Deus. Quer ficar protegido contra as astutas ciladas do diabo? Siga a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ore, vigie, ouça a palavra de Deus, guarde-a no seu coração, viva a verdade, pratique a justiça, viva o evangelho, tenha fé e a sua vitória está garantida em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.